Hoje eu estava vendo a Copa do Mundo, né? E aí me deparei. Todo mundo tá vendo a Copa do Mundo aqui, tô até meio rouco, gritei pra caramba pro Brasil. Hoje eu gritei bastante, pô, tava nervoso. E agora vai ser mais nervoso ainda, né? Bélgica chegando. Mas vamos ver, vamos torcer. Mas uma coisa que me chama muita atenção na Copa do Mundo é a torcida em volta. Quando tá torcendo, quando tá tendo um jogo específico, a torcida é muito engraçada, essa característica. A torcida ela sempre escolhe quem? O mais fraco para torcer. Então, por exemplo, tá tendo, né, Alemanha contra a Arábia Saudita, a torcida ela vai sempre torcer para a Arábia Saudita. É muito difícil, né? Vai torcer para a Alemanha? Não, os alemães eles gozam de todas as habilidades, de muito mais força, de muito mais condições materiais, estruturais. Então a gente vai torcer para a Arábia Saudita, né? E assim, a minha mãe, ela sempre teve essa característica. Por exemplo, ela nunca torce para o Brasil. E aí eu fico meio chateado com ela. Ela não torce para o Brasil porque ela acha que tem que torcer para o outro time ganhar. E eu nunca entendo isso na parte dela, né? Mas ontem ela veio com um pensamento muito legal, né? Pela primeira vez ela falou assim, ou melhor, foi sábado. Quem que tá melhor, Daniel? Era o jogo França e Argentina. Ela falou, quem que tá melhor, Daniel? É a França ou a Argentina? Aí eu falei, mãe, a França. Ela, poxa, mas a Argentina, eu tô torcendo pra Argentina. Eu queria que a Argentina ganhasse. Mas por que você tá torcendo pra Argentina? Só porque você é do contra? Né? Porque a minha mãe é um pouquinho do contra. Mas você que você tá torcendo? Ela, não, mas se a França tá melhor, eu acho que eu vou torcer pra França, porque é justiça. Cara, eu achei isso legal. E é uma coisa que as pessoas elas não pensam, né? A gente age de forma passional, né? A gente sempre tenta ajudar aqueles que são mais frágeis. Mas se a gente já parou para pensar nisso, né? Será que a gente não tem que torcer para a justiça ocorrer? Né? Sempre para a justiça, porque o que é a justiça? Aqueles que melhor se prepararam, aqueles que melhor investiram seu tempo, suas condições. Então, assim, vem muito no que a gente tem falado aqui: justiça, igualdade. Será que somos todos iguais? Bem, o Senhor Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas Ele nos vê cada um com a sua singularidade, e Ele gosta de expressar isso. Tanto é que quando a gente tem uma palavra, isso é muito característico. Deus, Ele vê cada um de uma forma diferente. Isso é muito legal, né? Aqui a gente chama o pessoal da escola de sobrenatural aqui na frente no domingo, e cada um tem uma palavra completamente diferente de como Deus vê, de como é aquela pessoa e o que ela representa para Ele. Ou seja, Deus nos vê de uma forma singular, de uma forma específica, e assim que o Estado também deveria nos ver, né? Eu vi uma definição do livro que eu achei muito legal. O Estado, ele, né, não pode querer ser proativo, ele tem que ser reativo, né? Ou seja, a gente vive sobre uma determinada situação criada por Deus, leis, princípios, paradigmas, ordem, tudo criado por Deus. Não é o Estado que simplesmente ele tem que criar coisas novas. Ele não foi chamado para ser... Deus não chama o Estado para ser um arquiteto. O arquiteto é Cristo e está tudo na palavra dele. É claro que muitas disposições, né, cabem, né, aos nossos legisladores, né, fazerem questão de leis, né, temos o legislativo, o judiciário, o executivo, mas... o Estado ele tem que ser algo reativo. Isso eu achei muito legal. Mas assim, a verdade é que, gente, a gente vive numa tremenda de uma contradição. Não sei quantos de vocês já estudaram a Constituição Federal, mas a Constituição Federal de 88, ela diz assim, ó. Ela diz, sempre que possível, desculpem meus garranchos, sempre que possível,
o imposto será pessoal, graduado de acordo com a... Como? Isso, mais ou menos. Não é capacidade econômica do contribuinte. Que legal, Daniel. Mas qual é a contradição que está aí? O que disse a Constituição? O que está falando assim? Gente, olha só. Executivo, legislativo, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que criar impostos que sejam, de fato, pessoais, mas graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Isso que o Zorildo falou, o Sérgio falou, de acordo com a renda do contribuinte. Ou seja, o nosso sistema tributário ele tem que ser progressivo. Quanto maior for a nossa renda, mais a gente tem que pagar, mais a gente tem que pagar de imposto, mais a gente tem que contribuir, né? Tudo isso porque, como o Sérgio falou muito bem, o Estado ele se acha um fiel igualador das pessoas, tá? Então ele precisa tirar das pessoas que têm para dar para as pessoas que não têm. Ele tenta justificar uma compaixão, né? Por compaixão, dizer que tem compaixão para com as pessoas que mais necessitam, né? Enquanto que nada mais é uma cobiça, uma inveja, e aí ele começa a cobiçar e tratar, priorizar, né, a arrecadação tributária para que a gente possa, de fato, fazer uma distribuição de renda igualitária. Vocês estão conseguindo me compreender? Sim. Pensando sobre a ótica de Deus, o Sérgio falou muito bem aqui, e assim, tudo aqui que é falado para que a gente não seja cristãos bitolados, cristãos que não sabem analisar a conjuntura, que não sabem discutir, não sabem o melhor para o seu país, né? Tomar melhores decisões. A Gisela, poxa, deu um exemplo aqui maravilhoso de uma cristã que não é bitolada, né? Mas que, poxa, está ciente dos princípios de Deus e aplica isso na sua vida, onde ela trabalha de forma bem, não só na igreja, mas a parte profissional, né? Então, o que Deus fala é para que os impostos sejam o quê? Proporcionais. O que é proporcionais? Exatamente, ou seja, o imposto ele tem que ser proporcional à nossa renda. Ou seja, se alguém ganha R$1.000 e a carga tributária é 10%, esse cara vai pagar R$100. Então, se um outro cara ganha R$10.000, ele vai contribuir da mesma forma. É claro, ele vai contribuir mais do que aquele que ganha R$1.000, mas ele vai contribuir com 10%, que também vai ser R$1.000. No caso, esse é o modelo de Deus, tanto é que é isso que ele falou pra gente, né? Tá lá na palavra de Deus, o dízimo é quanto? 10%. Né? Só que a gente vive hoje uma realidade que é muito diferente. A gente vive hoje uma realidade em que as pessoas dizem o quanto que tem que ser a coisa ideal, tributam da forma contrária a ela, e sendo que Deus diz exatamente, não é nenhum dos dois, não está errado as duas coisas. Então a gente tem que tributar da forma proporcional, né? O imposto progressivo, quem pode dar uma dica só para clarear aqui? Qual é o tipo de imposto que seria um imposto progressivo? É o imposto que a gente está mais acostumado a ouvir. Todo ano a gente faz uma declaração. Imposto de renda, IR. São impostos sobre rendas, imposto sobre riquezas. Sobre riqueza. Quem? Um imóvel? Qual é o imposto que a gente paga sobre imóvel?
IPV? ITBI, mas e o IPV? PTU, desculpa, e o IPTU. Eu estava pensando em IPVA, que também é sobre, no caso, sobre bens. Então, assim, IR e IPTU, né? Regressivo, como vocês falaram já, sobre bens. ICMS, para a gente agilizar. E proporcionais. A gente não paga hoje nenhum tipo de imposto proporcional. Nenhum tipo de imposto proporcional. E só o dízimo. E é o que mais as pessoas agora, né? Pô, tá pagando dízimo, né? Ou seja, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E a gente vê, né, cada vez mais, né, essa desculpa, né, de que, poxa, a gente tem que arrecadar, a gente tem que fazer da forma progressiva, para que saia dos ricos, né, e vá para os pobres, haja uma distribuição de renda, mas isso é tudo mentira, né? Tanto é que a gente vê aí quantidade de MPs, a quantidade de leis que são refis, parcelamentos de dívida, ou seja, todos os nossos tributos eles não vão de fato para os pobres, muito pelo contrário. Alguns vão, claro, mas a grande maioria é para abastecer esse estado imenso que a gente tem. A gente tem que começar a pagar todas essas dívidas e para lá que vai todo o nosso suado imposto. Hoje eu estava pensando também, né, o quanto que é importante a gente agir, né, como empresários, como pessoas, homens de negócio, como pessoas que estão no mercado de trabalho, agir de forma a promover a mérito. O que é meritocracia? E aí a gente pensa, né, no nosso caso da nossa empresa. No meu caso, tá? Eu trabalho na Receita Federal. E assim, eu vejo, cara, tá tudo errado na Receita Federal, e isso acontece em todos os órgãos, né, públicos, né, praticamente todos os órgãos é assim. O que acontece? A progressão, ela acontece de forma a beneficiar os iguais. Né, o que eu digo isso? Né? De acordo não com a justiça, não com a meritocracia, mas para beneficiar aqueles que entraram mais cedo no serviço público. Então, por exemplo, independente de qualquer coisa, eu progrido todo ano. Todo ano eu estou progredindo. Então, assim, todo ano eu ganho um pouquinho a mais, porque eu estou progredindo independente de avaliação, de como que eu estou trabalhando, de como tem sido os meus resultados, se eu tenho batido as minhas metas, absolutamente nada. A progressão, ela é ali, ó, direta, sempre. E aí você me pergunta, será que eu e todos os outros servidores públicos têm vontade de trabalhar mais arduamente, de forma a trazer mais benefícios para a população? Tem ou não tem? Você vai progredir de qualquer forma, você vai crescer de qualquer forma. Vai dar igual para você. Muitas vezes você faz aquele migué. Claro que a gente, como cristão, a gente sabe o que tem que ser feito, né? A gente sabe que em tudo a gente tem que agir com excelência, fazendo como se fosse feito para Cristo. Mas a grande maioria das pessoas não. Estão ali, estão bem legais, estão tranquilos ali, o tempo está passando e elas estão fluindo lá no trabalho delas. E aí? O quanto que esse pessoal, o quanto que esse sistema tem contribuído para o benefício do país? Não, é o benefício da igualdade, não da justiça, né? Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Então, assim, não a justiça, adotar a justiça, a meritocracia. E assim, a gente vê o grande case aí, é o Jorge Paulo Lema com a sua empresa, né? A Ambev hoje é a maior empresa brasileira, o homem mais rico do Brasil, sempre
estimulando esse programa. Então, assim, pergunto para vocês hoje, o quanto que vocês têm estimulado a meritocracia na empresa de vocês? O quanto que vocês têm dado de oportunidade e retribuído? O quanto que vocês têm avaliado o trabalho dos seus empregados com métricas, com mensurações, com avaliações? E o quanto que, de fato, né, você tem recompensado ele? Porque assim é Deus. Ele nos recompensa de acordo com o quanto que a gente age, o quanto que a gente faz acontecer, né? O Sérgio leu muito bem aqui a parábola das minas. Então, aquele servo que, poxa, enterrou o talento do Senhor, o que aconteceu com ele? Ele simplesmente foi tirado dele. Por quê? Porque essa é a justiça. O outro cara foi lá, investiu e fez dobrar todos aqueles talentos. É a justiça. A gente tem que ter essa noção, né? O quanto que é importante a justiça de Deus. E assim, essa questão de tributação, né? É uma questão importantíssima para a gente pensar. A gente está chegando às eleições agora e assim, a gente tem que avaliar o que os nossos políticos eles têm pensado, né? O quanto de proposta que eles têm para isso. A gente vê lá o Donald Trump lá nos Estados Unidos, um cara tão criticado, mas que fez uma reforma tributária incrível e que tem beneficiado bastante. A tributação para as empresas era de 35%, ele reduziu para 21%. Em um mês vieram milhares de empresas, né, que ficavam sediadas em outros países, foram para os Estados Unidos justamente porque alta carga tributária, as empresas se mandaram dos Estados Unidos. E aí, a partir do momento que ele reduziu a carga tributária, simplesmente essas pessoas voltaram e aí gerou empregos, geraram produção e gera riqueza. À primeira vista, o governante ele vai sempre pedir, sem pensar em aumentar impostos. A gente tem visto essa realidade hoje. É sempre aumentar impostos, nunca diminuir os gastos públicos, nunca reduzir as burocracias, nunca. É sempre aumentar a tributação e o caminho é sempre o mesmo. Infelizmente, as próprias instituições elas não têm credibilidade, né? Então, isso é mais um fator de instabilidade para os negócios jurídicos, né? O Nedson, advogado, ele sabe quem que vai querer investir aqui se você não sabe o quanto que o governo arrecada, o quanto que ele vai trazer de retorno. É tudo muito instável, é tudo muito flexível, né? Eu deixo aqui, a gente termina aqui falando um pouquinho sobre a questão de Roboão, né? Roboão, ele assumiu o governo logo. Roboão era filho de Salomão, né? E aí ele assumiu o governo lá de Israel logo depois de Salomão e ele simplesmente falou com o pessoal lá do povo, falou assim: olha só, gente, a gente vai precisar muito de vocês, vai exigir muito de vocês. O que era em relação a isso? Impostos. Aumentou grandemente a carga tributária, né, de forma errada, não da forma como Deus manda, como Deus recomenda. E isso, né, nada mais né, a consequência disso é o fracasso, é o que a gente está vivendo hoje, né? E isso também aconteceu lá atrás, né? Então, diz a palavra de Deus que a nação se repartiu ao meio por conta dessa política de Roboão, né? Utilizar de impostos, tributação muito maior do que deveria, né? Então, o pessoal se rebelou contra ele, né? Contra o seu governo, e a nação foi repartida em duas. Então, essa questão da tributação é uma questão importante. Essa questão da igualdade é algo que a gente não comenta. É muito bonitinho falar, né? O Sérgio falou aqui de Revolução Francesa, né? Então, igualdade, liberdade, fraternidade. Poxa, e a gente toca isso sempre, mas será mesmo que Deus manda isso pra gente? A gente sempre pensa, né? Eu acho que isso é um mito que cai. Assim, eu espero que seja uma barreira quebrada na nossa vida. Porque a gente sempre pensa isso mesmo, tem que ter igualdade, mas será mesmo? Será que é isso que Deus manda? Igualdade? Será?
Então é isso que a gente tem visto aí. O que Deus manda é justiça. Ele vê cada um de acordo com a sua singularidade. Mas o diabo, o inimigo, ele quer que a gente se aproxime de igualdade, né? Quando lá o Sérgio bem falou, né? No Velho Testamento, quando ele chegou lá no princípio, ele tentou ser igual a Deus, para que depois ele pudesse ser melhor que Deus, né? E é exatamente isso que acontece com os próprios ditadores, esse pessoal aí, governo socialista. O cara começa dizendo: não, poxa, tem que ser todo mundo igual, vamos ser todo mundo igual. E aí ele utiliza dessa desculpa para ele se diferenciar. E é isso que acontece. A gente vê já os Chaves da vida, Fidel Castro. Mas então, é isso que acontece. As pessoas, primeiro, não, vamos ser igual todo mundo aqui. E aí acaba que, né, o governo ele vira o diferencial, né, o intermediador dessa igualdade. E o que acontece é que é exatamente o contrário, né? Eles viram tiranos e se sentem superiores e se manifestam, ficam no poder bastante tempo.